Pinheiral, 9 de agosto de 2016, do 186ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de código regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Ribeiro da Silva, Luiz Cláudio Fato Ferreira, Rivanildo Ceberas Pedrosa, André Lemos Ferreira, Richard de Cor de Luto, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Levi Bittencourt da Silva. Havendo código regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 285ª sessão ordinária realizada no dia 8 de agosto de 2016. Não sendo a ata edificada nem por nada, declaro aprovada, solicito ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de Lei número 049/2016, emenda. Cria o Programa de Atenção Qualificada dos Portadores de Necessidades Especiais no município e determina outras providências. Justificativa. A integração social e o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos das pessoas comedidas por necessidades especiais ainda configuram um grande desafio à nossa sociedade. Lamentavelmente, hoje apenas é possível identificar pequenos avanços quanto ao tratamento e atenção adequados às pessoas especiais e suas famílias. Por tal razão, visa o presente projeto de lei oferecer maior suporte para a inclusão social, facilitando a rotina daqueles que precisam enfrentar algum tipo de limitação física ou psicológica em seu cotidiano, de forma a promover a igualdade sob a máxima do tratamento isonômico, amplamente difundido no direito, que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de sua desigualdade, assegurando direitos especiais para a promoção de uma sociedade mais igualitária. Felipe Vieira da Silva, vereador. Projeto de Lei número 050/2016, emenda. Institui a campanha de incentivo à reciclagem de lixo doméstico no âmbito do município e determina outras providências. Justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo apresentar soluções para o enfrentamento da problemática do descarte incorreto do lixo doméstico, que causa degradação da natureza e interfere no bem-estar do ecossistema. Se multiplicarmos a quantidade de lixo produzido por cada um dos 6,6 bilhões de habitantes do planeta, certamente chegaremos a valores assustadores de desperdício e degradação ambiental. Uma garrafa plástica ou de vidro pode levar até 1 milhão de anos para se decompor e se reintegrar ao meio ambiente. Já uma lata de alumínio pode demorar de 80 a 100 anos. A cada tonelada de papel produzida, 12 árvores são abatidas. Porém, também sabemos que boa parte desse material pode ser reciclado e reaproveitado, transformando-se em novos produtos ou matérias-primas, sem perder sua propriedade. Assim, se adotarmos a disciplina de separação do lixo produzido em nossas residências, estaremos evitando a poluição e impedindo que a sucata se misture aos restos de alimentos, facilitando assim seu reaproveitamento pelas indústrias, já que os detritos despejados de forma indevida acabam prejudicando o meio ambiente e a qualidade de vida de todos. Luiz Cláudio Fato Ferreira, vereador. Indicação número 115/2016. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento na sacolinha da casa, nas prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Administração, promova a implantação de uma junta médica apta a avaliar a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez dos servidores públicos municipais em gozo de auxílio-doença. Justificativo. É de conhecimento pacífico que muitos servidores públicos do nosso município encontram-se em gozo de auxílio-doença por longas datas. Tal situação procede pelo fato desses profissionais não terem se recuperado satisfatoriamente da patologia que os impossibilitam ao retorno à atividade laborativa, de forma que desde o primeiro afastamento, esses servidores públicos são submetidos a perícias periódicas que comprovam sua incapacidade para regressar ao exercício de suas funções. Todavia, tais perícias muitas vezes apenas configuram um procedimento repetitivo e cansativo, sendo praticamente conclusivo que, pelo passar do tempo, boa parte desses servidores públicos não mais retornarão ao trabalho, cabendo, portanto, a decretação da aposentadoria por invalidez, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei Municipal nº 529, de 23 de dezembro de 2009, artigo 30 da Lei nº 529/2009. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade no órgão ou entidade a que se vincule, ensejando o pagamento de proventos a esses títulos calculados conforme o artigo 41 e seus parágrafos, enquanto o segurado permanecer neste estado, sendo, primeiro, com proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, e, segundo, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos, não podendo ser inferiores até 70% do resultado do cálculo de que trata o artigo 41 e seus parágrafos. Parágrafo 4º. A aposentadoria por invalidez será devida a contar da data do laudo médico pericial inicial a cargo de junta médica designado pela Secretaria Municipal de Administração que concluir pela existência da incapacidade total e definitiva para o trabalho. Desta forma, o que se vislumbra com a presente indicação é que seja instaurada uma junta médica no município apta a avaliar os casos de aposentadoria por invalidez destes servidores que já estão em gozo do auxílio-doença. Por muito tempo e desgastantemente necessitam retornar às diversas perícias médicas, sendo para receber o mesmo laudo. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2016, Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação número 116/2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento na Sacolinha da Casa, nos prerrogativas que lhe cabe. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovida a implantação de redutores de velocidades na rodovia Benjamin Constant, Estrada Pinheiral Rosal, altura do número 5.585, de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. A presente indicação visa promover a segurança necessária ao trânsito do nosso município, e neste caso, especialmente na altura do número 5.585 da rodovia Benjamin Constant, sabendo que a Estrada Pinheiral Rosal ou rodovia Benjamin Constant configura uma via extremamente perigosa, tornando-se de uma pista estreita e repleta de curvas. Tal estrutura torna-se ainda mais perigosa quando os veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres inocentes que trafegam pela região. Portanto, nestas situações, o poder público necessita socorrer-se a medidas aptas a inibir tais abusos e imprudências no trânsito, e a implantação de redutores de velocidade, sem dúvidas, configuram um recurso importante capaz de trazer o mínimo de segurança àqueles que residem e transitam pela rodovia periodicamente. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Requerimento número 084/2016. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento na Sacolinha da Casa, requer a mesa diretora ouvido do plenário que seja enviado correspondência legislativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja viabilizada a extensão da rede de distribuição de água potável na Estrada da Floresta, área rural do município de Pinheiral. Justificativo. A água é um bem de consumo essencial à vida, indispensável à realização de praticamente todas as atividades do nosso cotidiano, e sem o seu correto fornecimento, torna-se inviável o exercício de atividades indispensáveis e essenciais do dia a dia. Por esta razão, o presente requerimento fundamenta-se na necessidade de expansão da rede de abastecimento de água por cerca de 800 metros da Estrada da Floresta, área rural do nosso município, e que dispõe de cerca de 10 moradias sem acesso a esse serviço básico. Assim, deve ser tomadas com a maior brevidade possível as medidas necessárias à promoção do completo abastecimento a essas famílias que enfrentam inúmeras dificuldades pela ausência do fornecimento de água em suas residências. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de agosto de 2016, Luiz Carlos da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, juristas que aprovam, os que não estão aprovados, por 6 votos, já. Senhor presidente, permissão para falar sentado, quero ler a declaração mentirosa da senhora secretária de Assistência Social. A título de esclarecimentos aos cidadãos que manifestaram sua preocupação com a aplicação do orçamento público da assistência social. Em março deste ano, enviamos o projeto de lei a fim de adequar as despesas orçamentárias da CMAS-DH. Essa mensagem de número 05/2016 ficou parada na Câmara Municipal por aproximadamente 2 meses, sendo necessário diversas intervenções para que fosse lida e aprovada pelo nosso
Legislativo Municipal. Disto isso, em junho de 2016, recebemos a Lei número 902, que autoriza a abertura de crédito adicional. O nosso desejo de reformar os 2 CRAs existentes no município nasceu em 2013, quando assumimos a gestão, porém, nos deparamos com a realidade de uma secretaria que precisava de atenção em todos os aspectos. Não irei externar nossos muitos avanços e conquistas nesses quase 4 anos de reestruturação e implantação de um novo modelo de assistência social, respeitada hoje como política pública de dever do Estado e direito de quem dela necessitar. Face o exposto, nos cabe informar que, com a criação da dotação orçamentária, nos permitirá, em conjunto com o CNAS, aplicar os repassos do governo federal e estadual para execução de obras e reformas na unidade próprias do município. Por fim, respeitando todas as fases da montagem de um processo administrativo, mais específico, licitatório, informa que estamos empenhados em executar e acompanhar a reforma do CRAS 2, localizada na rua Manuel Torres, Cruzeiro 2. Senhor presidente, agora vou ler a nota de esclarecimento da Câmara Municipal de Pinheiral. A Câmara Municipal de Pinheiral, ao tomar conhecimento das acusações da ilustre secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, senhorita Laís Santos Marcelino, a qual disse na rede social Facebook essa mensagem de número 05/2016, que ficou parada na Câmara Municipal por aproximadamente 2 meses, sendo necessárias diversas intervenções para que fosse lida e aprovada pelo nosso Legislativo Municipal. Venho a público esclarecer que é mentirosa a afirmação da ilustre secretária municipal, pois o projeto de lei número 020/2016, de autoria do prefeito, tramitou dentro dos prazos regimentais na Câmara Municipal. Veja-se. A mensagem número 05/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil, se transformou no projeto de lei número 20/2016, tendo sido protocolada nesta Casa Legislativa no dia 13 de abril de 2016, ocorrendo sua leitura no expediente da sessão ordinária do dia 18/4 de 2016, ou seja, primeira sessão ordinária após a data do protocolo da matéria. B. O projeto de lei número 20/2016 entrou na ordem do dia na sessão ordinária de 25/4 de 2016, ocorrendo um requerimento verbal do vereador Pedro Paulo Rodrigues Santana de vista ao projeto, o qual foi aprovado. C. O mesmo fato ocorreu na sessão ordinária dia 2/5 de 2016, com pedido de vista do vereador Luiz Carlos da Silva, e no dia 9/5 de 2016, com pedido de vista do vereador Luiz Cláudio Fado Ferreira. D. Encerrados os prazos de vistas, o projeto de lei número 20/2016 foi colocado na ordem do dia, na sessão ordinária do dia 23/5 de 2016 e da sessão ordinária no dia 24/5 de 2016, tendo aprovação em ambas. O autógrafo da lei originário do projeto de lei número 020/2016 foi entregue na Prefeitura Municipal no dia 1º/6 de 2016. Sendo assim, o projeto de lei originário da mensagem número 05/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$60 mil, não ficou estacionado em nenhum momento, pois foram seguidos todos os trâmites regimentais, inclusive as comissões permanentes, que teriam cada uma 10 dias, liberar o projeto em apenas 7 dias. É o que ora se tem a declarar. Aí eu falo que a secretária é mentirosa. Grande expediente. Vereador Felipe, tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, público presente, uma boa noite. Hoje foi colocado aqui para leitura mais um projeto de lei de minha iniciativa, e esse que eu tenho um orgulho muito grande, que foi criado a várias mãos, né? O projeto que cria o Programa de Atenção Qualificada aos portadores de necessidades especiais aqui de Pinheiral. Esse programa foi criado através de uma organização, da qual a Gabi agora está assumindo a presidência, que são
das mães. Está chegando a Marcélia aí também, que faz parte, bom que chegou para ouvir, que faz parte desse grupo, que dá uma atenção, que visa dar uma atenção especial à causa da deficiência física dos portadores de necessidades especiais aqui de Pinheiral. São pessoas que têm algum tipo de deficiência, mães que também passam por essa questão dentro de casa, enfim, um grupo de apoio que se organizou, está fundando uma associação e que nas primeiras reuniões me convidou para participar, para ajudar a melhorar a questão das leis do município nessa área. E com isso nós tiramos e achei por bem apresentar esse programa que configura algumas medidas prioritárias, garantindo o tratamento fora do município, colocação de placas, o transporte escolar com profissionais qualificados, a formação profissional, trabalhos específicos, criar meios do poder público, reduzir a carga horária dos servidores também, que é uma bandeira já antiga, que foi uma das minhas primeiras indicações aqui nessa casa, e que até hoje não está regulamentado isso na prefeitura, então agora a gente faz através de lei. Enfim, é um programa que engloba as primeiras, não digo nem as principais, mas as primeiras demandas desse grupo para começar com o pé direito essa associação que tem tudo para dar certo. Então, eu peço o apoio de todos para essa tramitação andar a parte, vereador. Lógico. Boa noite a todos, boa noite aos amigos presentes. Vereador, no mandato que eu fui eleita vereadora também no mandato passado, no outro que eu fui eleita, eu fiz também vários projetos de lei que foram sancionados. Eu abracei essa causa dos deficientes em Pinheiral e tem na casa essas leis, mas que nunca foram obedecidas, nunca foram aí concretizadas. Mas existem vários projetos meus, inclusive placas e semáforos, essas coisas todas que eles tinham necessidade naquele momento. Eles me pediram, eu abracei essa causa e fiz. Então, seria interessante até o senhor pedir, fazer esse levantamento e juntar para poder ficar mais forte. Exatamente. Esses pedidos. Porque é só pedir o jurídico que ele consegue fazer esse levantamento aqui. E isso foi comentado. Eu cheguei a falar nas reuniões que leis existem bastante, porque a Câmara desde 97 vem produzindo. O que a gente tem que organizar realmente é uma forma do Executivo cumprir. Porque há pouco o Tonho falou dos prazos, tudo mais, tudo que vem para essa casa é aprovado rapidamente, mas tem leis nossas aqui, de todos, que eu tenho certeza. São aprovadas e não são aprovadas e efetivamente não estão sendo cumpridas. Isso aí. Então, acho que seria interessante se eu pedir um levantamento para poder juntar, para ter mais força. Excelente, agradeço demais. E tem também, esse ano a gente fez, ano passado, foi esse ano, né, do autista, a semana do autista. A semana já está sendo discutida lá, exatamente. Então, seria interessante, pede o jurídico para fazer esse levantamento e junta tudo e pede para executar essas leis. Sem dúvida, agradeço demais, e esse é o passo que a associação está montando, realmente, a buscar todas as leis, bom ter essas informações para fazer cumprir. Porque o que dificulta hoje não é a falta de legislação, é fazer cumprir realmente. A prefeitura deixa muito a desejar nisso. Eu dou um exemplo agora, essa fala do Tonho foi muito motivadora nesse sentido, porque a primeira lei que apresentei aqui nessa casa, então a gente já segue, foi a lei do primeiro emprego, que passou que todos os vereadores apoiaram demais, chegou na prefeitura e está há exatos 3 anos que não sai do papel. Não sai do papel. Então, cobrar agilidade numa rede social, uma agilidade que não pode descumprir nenhum trâmite legal, de um projeto que estava incompleto e que foi mandado um ofício para cá. Enfim, Pedro votou na confiança, outros vereadores votaram na confiança da secretária do Executivo. Eu acho que o problema maior está na gestão do prefeito. O prefeito não dá aos secretários autonomia
e o prefeito não aceita nenhum tipo de opinião que não seja a dele, nenhuma ideia que não tenha partido da sua própria cabeça, e a população acaba ficando em segundo plano. O primeiro plano é aparecer. Qual projeto que eu vou fazer que vai me dar mais visibilidade? Vamos usar a verba do FECAM para fazer o que tem que ser feito no bairro Varjão? Não. Vamos usar essa mesma verba que poderia ser usada lá no Parque Fluvial, que é um ótimo projeto, mas que não sei se é a prioridade da cidade, se é isso que a cidade precisa nesse momento, ou se precisa da Novalgina no pronto-socorro, na farmácia básica, que falta. Então, às vezes, são grandes obras, coisas muito faraônicas, mas que a população quer mesmo é que o básico funcione, para depois se pensar em melhorias e avanços. Então, minha fala de hoje é para dar uma parte aqui para o Pedro. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, ontem eu falei que não ia falar mais a respeito das mazelas e das mentiras do chefe do executivo, esse grupo do PT, mas eu não consigo. Primeiro, parabenizar a presidência dessa casa pela essa nota de esclarecimento das mentiras, e eu tenho certeza que aquela postagem da secretária não partiu dela, partiu do prefeito. Que ninguém naquela prefeitura faz nada sem autorização, debaixo da batuta do prefeito Arimateia. E falar a respeito das não informações do chefe do executivo. Na nossa lei orgânica tem um artigo lá que diz: o prefeito será cassado quando omitir informações para o legislativo, atentar contra o legislativo ou omitir informações. E por várias vezes eu faço requerimento, o prefeito não responde, é aprovado aqui nesta casa, com a ajuda dos senhores vereadores. Ele não responde, e um dos requerimentos que ele respondeu, ele omitiu alguns nomes a respeito de RPA. Isso eu já denunciei no Ministério Público. E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se explicar ao Ministério Público, porque eu tenho as cópias de RPA de algumas pessoas, e quando ele me informou aquele requerimento, um dos poucos que ele me informou para essa casa, omitiu alguns nomes. Já denunciei no Ministério Público, pena que a nossa justiça é morosa. Mas hoje seria até um risco a gente mover um processo de cassação usando a nossa lei orgânica, o nosso regimento, porque de um governo falido, de um governo quebrado, um governo que está contando os dias para ir embora, hoje um processo de cassação poderia dar uma força para ele virar vítima, de réu, de mentiroso, de caloteiro, virar vítima. Então deixamos isso, que o povo vai dizer nas urnas o que é para Pinheiral. Vereador, só uma parte. Ele sempre citou que no governo passado era coronel. Hoje que é coronel. Não responde nada dessa casa. Falando em coronelismo, não posso deixar de citar, ontem eu omiti o nome porque não estava confirmado ainda o caso, mas o Pedro acabou falando claramente o nome do Dr. Rodrigo Valério, que é o maior absurdo da história política do município de Pinheiral, não tem dúvida. A demissão do Dr. Rodrigo da forma que foi, para quem não sabe, o secretário de saúde, Lauriston, chamou o Dr. Rodrigo Valério na sala dele e começou um discurso falando que estava tendo muitas reclamações e tudo mais. O Rodrigo logo travou o discurso, falou: Lauriston, você me chamou aqui por política, não é? O Lauriston foi: então vamos encurtar isso, porque eu tenho quase 10 anos na cidade e nunca fui chamado por secretário nenhum por reclamação. Não sou dono da verdade, pode ser que existam algumas reclamações, mas a coincidência é muito grande, então é política. O Lauriston assumiu que era política, puxou e mostrou uma foto, a primeira foto minha com o Dr. Rodrigo Valério, na casa do Dr. Rodrigo, que é meu amigo particular, independente de qualquer coisa, é meu amigo, e na casa dele, a gente conversando na casa dele, postamos uma foto,
e essa foto foi um dos motivos da demissão. E perguntou ao doutor o porquê daquela foto, e o doutor falou que não tinha motivo de explicação, uma vez que ele estava em casa e não tem nada a ver com o seu trabalho profissional que é feito dentro do município. E assim foi. Não satisfeito, o Lauriston, que já fez esse tipo de coação aqui também, com companheiros nossos, puxou a foto do Rodrigo Valério na convenção do PPL, PMDB e todos os partidos, PP, junto com o Ednardo, que é pré-candidato a prefeito, e perguntou o que é isso. Isso daqui, o que você tem a me dizer? Mais uma vez, aí o doutor não suportou. E falou que esse tipo de perseguição política não prejudica ele, que médico tem vaga em qualquer cidade, em qualquer hospital, em qualquer coisa, todo mundo está correndo atrás de médico. Aqui não paga, infelizmente, então tem esse problema, mas que não prejudicaria em nada ele, prejudicaria sim a população, porque aquela pessoa que frequenta e que vai no consultório lá do ambulatório, para ele atende muitas pessoas, por muito mais do que a maioria dos médicos, né? Por questão da falta de outros médicos. Aqui em Pinheiral era para ter 4 ortopedistas, no mínimo. Tem só ele há muito tempo. Então ele segura a onda, tudo mais, e ele conhece o paciente. Está há 10 anos aqui na cidade, então já conhece pelo menos 80% dos pacientes, sempre voltam. Ele já conhece tudo mais, então não prejudica o Rodrigo Valério, não prejudica o Felipe Rivello, não prejudica o Ednardo, prejudica só a população. E esse é o tipo de política que o senhor Lauriston e o senhor Arimateia estão pregando na cidade. Ontem a vereadora Teca aqui já fez uma denúncia também sobre uma funcionária que é simpática a ela, que tem uma predisposição a apoiar, mas não pode. O que diziam que fazia, eu acredito que aconteceu também, há algum tempo atrás, hoje é regra. Hoje está sendo feito na maior cara de pau do mundo. Está sendo feito cometendo crime. Não pode. Como é que você faz um tipo de coação desse com um funcionário? E o Rodrigo é um médico, é um funcionário que pode bater no peito e falar que isso aconteceu. Triste é aquele pequenininho que depende de salário mínimo e que sofre isso, tem que engolir calado com raiva. Isso é triste, entendeu? Fazer, e está acontecendo com muita gente. O Rodrigo, não, vamos botar isso que aconteceu, vamos falar sim. É um cara que consegue expor. Agora eu fico com raiva mesmo, que faz isso com muita gente. E muita gente que depende, que ou cala a boca e se sente, obviamente, humilhada, não vota. Eu duvido que alguém vote em uma pessoa através de coação. A pessoa não faz campanha para ninguém, fica em casa, mas duvido que vote. Entendeu? Esse tipo de política acabou. Acabou. E o que estão fazendo aqui hoje é vergonhoso, é covardia. O que esse secretário está fazendo, o que essa gestão está fazendo com muitas pessoas é covardia. E não... Vereador, e ontem eu falei aqui, uma pena o líder de governo estar aqui hoje para poder ouvir, mas uma hora ele vai aparecer aqui, né? Eu acredito que ele não vai abandonar de uma vez a Câmara. Então, ele vai aparecer. Porque ontem, inclusive, foi falado na reunião que ele estava lá, porque ele faltou a sessão para poder fazer reunião política na casa de uma eleitora, né? Eleitora nossa, e que estava lá, fez um verdadeiro circo, porque nem a família dela participou da reunião por achar aquilo um absurdo, e foi falado lá que era para tomar muito cuidado com a gente, com a oposição, ainda falou assim, porque os vereadores do Ednardo já estão há tempos fazendo reuniões nos fundos de quintais. Então, que era para as pessoas tomarem cuidado com isso. Mas eu ainda não vi nenhum dos senhores faltando sessão para poder fazer reunião na casa de ninguém. Eu ainda não vi. E acredito que vai passar a eleição e eu não vou ver, porque nós estamos aqui com seriedade para trabalhar. Então, eles usam, a gente faz reunião no dia que não tem sessão ou depois do horário, né? A gente tem marcado os nossos encontros, nosso bate-papo, para depois desses dias de sessão ou depois do horário. Eles não, eles fazem no horário da sessão, o vereador não vem na sessão
para poder participar de reunião política e pedir voto. É o que o vereador Pedrosa está fazendo. Mas isso eu vou falar para ele. Quando ele resolver aparecer aqui, eu vou falar isso para ele. Porque falou tanto do Luimar, que tinha que caçar o vereador Luimar, que o vereador Luimar não vinha nas sessões, cobrando isso da Câmara, cobrando de todo mundo. E ele estava correndo atrás de uma melhoria para a vida dele, que era estudar, passou em concurso em outro estado, faltou as sessões, foi punido por isso. Agora eu vou contar, eu vou buscar, eu vou ficar de olho, porque se ficar faltando sessão para ficar usando política para falar mal ainda da gente, eu não vou deixar barato não, mas eu vou falar isso para ele a hora que ele sentar aqui. Uma hora ele vai aparecer, ele não vai poder sumir. Exatamente. E isso se resume em responsabilidade, né? Eu acho que é responsabilidade de todos, de todos. E falar em oposição, não existe oposição ao governo melhor do que o secretário de saúde hoje. Não existe. A oposição está lá dentro. Exatamente. Aqui não tem oposição de governo. Tudo que é bom a gente está aprovando. Tudo que é bom não para aqui. Agora, o que é ruim, e tem muita coisa ruim, não espere de mim votar favoravelmente. Da grande maioria dos vereadores, entendeu? Então, a oposição que o senhor secretário Lauriston faz ao governo, e não tem opositor melhor do que ele. Se o vereador Pedrosa está preocupado com oposição, a melhor oposição é a Secretaria de Saúde. É chegar na farmácia, não ter um medicamento, é chegar demitindo as pessoas na maior cara de pau. Demitindo uma pessoa, com pessoas lá a dona Pretolina, né? Precisando de ortopedista e dispensando profissional. Assim aconteceu comigo, né, vereador? Também. Assim aconteceu comigo. Como é que Achou foi? que eu estava atrapalhando ele, né? E ele me dispensou, né, por telefone, me deu férias, ele e o irmão dele, prefeito e o secretário, achando que eu estava atrapalhando. E falou que eu não voltava, mas eu ia trabalhar. Aí as pessoas me procuravam, realmente eu falava para as pessoas o que tinha acontecido, né? É o secretário, que é o nosso cabo eleitoral, né, mais forte, não é isso? Exatamente. É esse aí. Esse cara que tá nos ajudando. Vai continuar ajudando. Não paga as contas, deve, mulheres grávidas, enfim. São tantos assuntos, é tão corriqueiro. A autopeça não paga, a oficina mecânica tem um monte de ambulância parada. Agora está mandando lavar a ambulância. Está mandando lavar a ambulância para ficar bonitinha. Não anda, mas pelo menos não está mais com teia de aranha no pátio da Secretaria de Saúde. É verdade. Infelizmente, é verdade. Está acontecendo isso. Então, assim, a ingerência, a falta de gestão, a forma perdida que o Lauriston trata a saúde e a falta de respeito mesmo com a população é absurda, é digna de pena, porque uma pessoa assim a gente tem pena. O problema é que ficar com pena dele, a população, a gente tem que ter 10 vezes mais pena, porque está na mão de uma pessoa que se diz gestora, que não sabe nada de saúde, que aqui passou vergonha em 2 ocasiões. Então é muito complicado a gente não falar isso e não cobrar, porque já foram, pelo menos, se eu abrir aqui a listagem de mensagens hoje, falando em relação ao Rodrigo Valério, tem pelo menos 10 nomes que estão com que negócio do INSS, perícia do INSS marcada e que não vai ter o laudo do ortopedista, porque foi mandado embora, e quem tem o histórico da pessoa é o Rodrigo, porque até para você, um ortopedista novo, você chega, o cara acha que você está contando uma história, o médico acha que você está contando uma história para ele e tal, da dor, mas o ortopedista que está há 8 anos e você vai lá há 8 anos, sabe que não é uma história, então vai liberar, vai fazer acontecer, então atrasa a vida de muitas pessoas por conta de uma foto. Que eu tenho certeza absoluta que se o prefeito estivesse fazendo um bom trabalho, a foto era com a Arimateia. Não tenho dúvida, está lá todo dia. Só que quem está lá todo dia na saúde, não está com ele. Então, eu tinha que fazer essa fala, presidente, porque a população espera isso de nós, espera a verdade. Porque o que foi colocado na rua é que o Rodrigo foi afastado para ser candidato a vereador em Volta Redonda. Só que é mentira.
Nós temos que falar a verdade. É mentira. Chegar para as pessoas e falar a verdade. Mais uma mentira. Baltazar, a Débora da comunicação, aqui deve ter uns 4 candidatos, funcionários, servidores, e que não interfere em absolutamente nada, entendeu? Então, pior do que fazer isso é contar essa história, e pior do que isso é ver pessoas que a gente, embora seja de posições contrárias, mas ver pessoas que a gente tem respeito defendendo uma coisa que, ou se sabe que é verdade, eu fico muito triste, já não vai ter mais meu respeito, mas que está iludindo pessoas do próprio grupo. Entendeu? Se faz isso com um companheiro, imagino que não faz com o resto da população. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores para usar da palavra, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 287ª sessão ordinária da 5ª legislatura, ser realizada no dia 15 de agosto de 2016, no horário regimental, às 19 horas.